Após diversos fracassos seguidos nos cinemas, a DC tenta se reerguer em 2025 com o primeiro filme da sua nova fase para as telonas, que é Superman. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Steven e hoje vamos entender juntinhos a performance de Superman nas bilheterias mundiais. Já deixa o like e não esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? Para poder se ficar por dentro de outros vídeos como esse. A DC tem muitos personagens icônicos e super interessantes que marcaram muito, a cultura pop e marca até hoje. E desde que eles começaram a investir no universo estendido da DC, que começou lá em 2013, as pessoas foram se perguntando sobre qual caminho, esse universo ia levar. Afinal, o que eles iam fazer com tantos personagens bons no currículo? Homem de Aço foi o pontapé inicial desse universo, e foi recebido de forma bem mediana pelo público e pela crítica. Mas ainda assim foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 670 milhões mundialmente, contra o seu orçamento de 225 milhões. Com esse resultado, o estúdio decidiu investir mais nesses filmes, e em 2016 tivemos Batman vs Superman. Antes de estrear, Batman vs Superman era a grande aposta do estúdio para os cinemas. Era simplesmente o grande carro-chefe, era aquela batalha épica. Foi vendido como uma batalha épica de dois personagens muito icônicos do estúdio e era previsto, inclusive, para bater mais de $1 bilhão mundialmente. E era, inclusive, o concorrente direto da Marvel naquele ano. Mas as coisas não saíram tão bem como planejado. O filme foi amplamente detonado pela crítica e por uma grande parte do seu público. Mas por ser um dos filmes mais esperados daquele ano, era óbvio que ele não teria uma bilheteria ruim. Batman vs Superman alcançou 874 milhões mundialmente, já que ele teve um custo de 250 milhões. E mesmo que ele tenha um resultado agradável nas bilheterias, até hoje, esse filme é assombrado pela grande repercussão negativa, pela expectativa frustrada do grande público. Porque esse filme era realmente um daqueles filmes feitos para ultrapassar $1 bilhão. E infelizmente isso não aconteceu, tanto pelas críticas negativas, a repercussão, claro, negativa foi muito forte com esse filme, com quedas drásticas semana após semana, dia após dia. Então esse foi um dos grandes fiascos do estúdio. Depois disso tivemos o leite estragado chamado Esquadrão Suicida, uma ótima apresentação da Mulher Maravilha, e chegamos então na grande bomba atômica chamada Liga da Justiça. Esse filme ficou marcado como a grande derrota da DC nos cinemas. Liga da Justiça foi massacrado de todas as formas possíveis, e o resultado da bilheteria mundial só confirmou que o estúdio tinha chegado ao fundo do poço. Com 671 milhões mundialmente contra o seu orçamento de 300 milhões, esse aqui foi um dos grandes prejuízos do estúdio e deu ali aquela virada de chave e um choque de realidade muito grande pro que eles estavam fazendo com esses personagens nos cinemas. Inclusive, eu peço então 5 segundos de silêncio por esse filme. Após esses desastres tão fortes, nós tivemos então duas ressalvas seguidas, que foi Aquaman, que foi o primeiro filme desse universo a bater o $1 bilhão, e Shazam, que por mais que tenha tido uma bilheteria bem modesta, ainda foi bem o suficiente para poder gerar lucro para o estúdio. Mas logo em seguida chegamos de novo na estaca zero. O universo estendido da DC teve 8 fracassos seguidos nas bilheterias mundiais entre os anos 2020 até 2023. E que geraram um enorme prejuízo para o estúdio, um prejuízo em massa. As grandes justificativas para esses desastres foram, obviamente, a Covid-19 e a desorganização desse universo. Muitos estavam dizendo que esse universo era um universo morto, porque os filmes não estavam gerando nenhum lucro para o estúdio, e os realizadores tinham muita dificuldade em unir essas histórias. Mas após tantos fracassos, tantos prejuízos financeiros, será que agora, nesse novo comando da DC pelo James Gunn, será que agora vai dar certo? Será que agora vamos ver
filmes fazendo sucesso como deveria fazer? Superman foi lançado em julho de 2025 e assim que estreou, foi uma grande surpresa. O filme recebeu aclamação mundial, tanto pelos críticos como também por boa parte do seu público, e alcançou até o dia de hoje 601 milhões mundialmente. Inclusive, esse é o filme de super-herói de maior bilheteria do ano. Mas afinal, Steven, Superman é um fracasso ou é um sucesso? Comparado aos flops da DC nos últimos anos, esse filme obviamente saiu muito bem nas bilheterias. Mas quando é questão de lucro, nós precisamos parar um pouquinho para poder analisar. A bilheteria final de um filme é o fator principal para determinarmos se o filme foi um sucesso ou um fracasso. Logo em seguida temos as vendas digitais que também complementam essa renda. Mas sabe o que também pega bem num filme? Se o orçamento for modesto. No caso de Superman, o filme teve um custo de 225 milhões para ser produzido. Ou seja, para ele se pagar dos cinemas, ele precisava de pelo menos 560 milhões mundialmente, o que ele conseguiu. Mas para poder gerar lucro para o estúdio, ele precisava de mais de 670 milhões mundialmente. E segundo as previsões, ele só vai terminar na faixa de 620 milhões. Mas para a gente chegar em um consenso final sobre isso, vamos entender um pouquinho como está se passando atualmente o cinema. Tendo em vista, que a DC passou por diversos fracassos nos últimos anos, a atual fadiga dos filmes de super-heróis nos cinemas e também a dificuldade que é um filme de super-herói ultrapassar 600 milhões mundialmente, esse filme está saindo muito bem e está longe de ser um fracasso. Diferente dos filmes do MCU desse ano, Superman conseguiu uma performance interessante para o universo da DC. Agora o que nos resta esperar realmente é a estreia de Supergirl lá em 2026, porque com ela a gente vai entender exatamente qual é o ponto que estamos com os filmes da DC nos cinemas. Mas e você? Você gostou do Superman? Você está gostando dessa atual fase da DC? Comente aqui embaixo, deixe a sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal para você ficar por dentro de outras novidades como essa. E eu te vejo então no próximo vídeo.